Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no último domingo nós celebrávamos a grande solenidade de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo, coroando assim o tempo santo da Páscoa, este tempo tão profundo do qual vivenciamos 50 dias até chegarmos em Pentecostes. E agora a igreja retoma novamente o tempo comum, que havia sido interrompido para iniciarmos a Quaresma, o Tríduo Pascal, o tempo da Páscoa, culminando em Pentecostes. E agora retomamos o tempo comum, celebrando justamente a grande solenidade da Santíssima Trindade, mostrando para nós, sintetizando para nós, resumindo tudo aquilo que vivenciamos nesses últimos meses, mostrando para nós este mistério insondável, que é o mistério de Deus mesmo. Falar de Santíssima Trindade é falar do mistério de Deus, é falar daquilo que é próprio de Deus, é falar do Deus cristão que é Trindade. Por isso que a Santíssima Trindade é este mistério insondável. Nós, com a nossa capacidade humana, somos limitados para podermos entender a grandiosidade deste mistério. Por isso é necessário adentrarmos no mistério. Mas haja visto que a palavra mistério significa também coisas ocultas, até mesmo obscuras. Mas não é neste sentido. O mistério para nós, no sentido cristão, é um convite a adentrarmos, é um convite a contemplarmos. Aqui poderíamos lembrar daquela cena tão bonita de Moisés diante da sarça ardente. E a voz que diz a Moisés: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é santo. E celebrar a Santíssima Trindade é também tirar as sandálias dos nossos pés, tirar as sandálias de querer controlar tudo a partir da razão, tirar as sandálias do egoísmo, da prepotência, tirar as sandálias de querer resolver tudo a partir de uma lógica puramente humana, para assim podermos contemplar este mistério que se revela a nós. E este mistério que se revela é o mistério da Santíssima Trindade. Todo o Antigo Testamento, Deus foi se revelando, passo a passo, de uma maneira dinâmica, a partir da compreensão do povo. Mas chegado à plenitude dos tempos, como nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei. Aqui Deus se revela como Filho, o Pai que envia o seu Filho. Jesus que veio para salvar a humanidade dos seus pecados. E durante a vida pública de Jesus, Jesus mostra os dois grandes amores do seu coração. O Pai, em vários momentos Jesus está fazendo referência ao Pai, até o momento em que Jesus diz no Evangelho de João: eu e o Pai somos um. Jesus que nos ensina a chamar Deus de Pai, quando os discípulos questionam Jesus e diz: os discípulos de João Batista, eles rezam e nós não rezamos. E Jesus então diz: quando rezardes, dizei,
Pai Nosso. Jesus é aquele que nos ensina a chamar Deus de Pai. E ao mesmo tempo, Jesus é aquele que prega o reino de Deus. E Jesus também promete que vai enviar o Espírito da verdade, como nós ouvimos no Evangelho. Nós não conseguimos compreender, mas chegará um momento em que o Pai e o Filho vai enviar o Paráclito, e Ele nos ensinará tudo, Ele nos recordará tudo, porque tudo aquilo que o Pai recebeu do Filho, o Pai e o Filho também transmite ao Espírito. O mistério insondável da Santíssima Trindade. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós somos chamados a contemplar este mistério. E só se contempla este mistério a partir do amor. Sem o amor é impossível contemplarmos este mistério que é a Santíssima Trindade. A única definição que nós temos na Bíblia é João que nos fornece na sua carta, quando ele diz que Deus é amor. E se Deus é amor, a Santíssima Trindade é uma comunhão de amor. Por isso, se tirarmos a palavra amor, nós nunca iremos compreender a profundidade deste mistério. O Pai, que é o Criador, fomos criados por amor. Fomos criados para amar. Fomos criados com a capacidade de amar. Deus nos criou por amor. No entanto, o pecado adentrou no coração da humanidade. Mas Deus não deixou a humanidade à míngua. Deus não abandonou a humanidade. Pelo contrário, durante todo o Antigo Testamento, Deus sempre envia os profetas, os reis, os juízes, para levar o povo novamente à aliança. Eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Fomos criados por amor. E Deus nos ama tanto que enviou o seu próprio Filho, que assumiu a nossa natureza humana, em tudo, exceto no pecado. E Jesus tem como missão salvar a humanidade. E não bastou Deus ter nos criado, não bastou Deus ter nos salvado pelo seu Filho. Ele quis ainda habitar no nosso coração pelo Espírito Santo. É aquilo que o apóstolo Paulo diz: acaso não sabeis que sois templo onde habita Deus? Imagine, nós nem conseguimos compreender como somos amados. O Pai nos criou porque nos ama. O Filho nos salvou porque nos ama. O Espírito Santo nos santifica porque nos ama. Aí nós entendemos aquilo que Santo Agostinho diz. Uma das mais belas explicações da Santíssima Trindade foi nos dada por Santo Agostinho. Sem dúvida alguma, Santo Agostinho foi um dos maiores intelectuais da Igreja, a ponto de ele escrever 4, 5 livros ao mesmo tempo. Andava com ele os copistas, ele ia ditando, as pessoas iam escrevendo. Mas a obra De Trinitatis, ele mesmo pegou para fazer, escreveu de próprio punho. E o mais interessante, ele iniciava, parava, queimava o que já tinha escrito, e assim foram praticamente 30 anos da vida de Santo Agostinho, pesquisando, investigando o mistério da Santíssima Trindade. Até que chegou um discípulo dele, pegou, sem ele saber, uma parte do livro e começou a divulgar. Diz a história que ele ficou muito bravo, porque ele não tinha concluído ainda a sua obra. E o mais impressionante, quando ele conclui a obra, lá nas últimas palavras da obra De Trinitatis, ele diz assim: tudo que eu escrevi até aqui não chega nem sequer a tocar no mistério da Santíssima Trindade. Seria preferível que nem tivesse dito nada. Mas ali Santo Agostinho diz para nós:
algo que eu gostaria que nós guardássemos hoje no coração. Ele diz: o Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. O Pai é o que ama, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. Vamos dizer juntos: o Pai é o que ama, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. É o mistério da Trindade. O mistério da Trindade só se contempla a partir do amor. E quero concluir esta homilia falando um pouquinho da segunda leitura, que mostra para nós este ano de graça que estamos vivendo. Quando Paulo vai dizer: a tribulação produz a constância faz nascer uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A tribulação gera constância, a constância produz uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona. Estamos no ano jubilar, peregrinos de esperança. A esperança não decepciona. Por que ela não decepciona? Porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E concluo esta homilia com um gesto de gratidão. Aqui nós temos uma pequena parcela da grandiosidade daquilo que será realizado no próximo domingo na nossa arquidiocese, que é o Beracá. Aqui nós temos apenas alguns que contribuem. Eu acredito que teríamos que ampliar muito esse santuário para caber todos que ajudam no nosso Beracá. Por isso quero agradecer a Deus pela Renovação Carismática Católica, por todos aqueles que estão à frente, levando adiante o nosso Beracá, esse vale de bênçãos, e que Deus abençoe todas as mãos generosas que estão trabalhando em prol deste momento de evangelização da nossa Igreja Arquidiocesana, que seja de fato um vale de bênçãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.